pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar início a nossos estudos sobre funções do primeiro grau, tudo bem? É uma parte um pouco extensa, ainda a gente passar 1 ou 2 semanas com esse conteúdo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ela também pode ser chamada de função afim. E chamamos função do primeiro grau uma função que existe dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a ax mais b. Isso aqui, é o termo geral para uma função do primeiro grau, viu? Então, o que acontece? Quando eu olho para uma função, como por exemplo aqui nos itens A, B, C e D, eu consigo identificar o valor de A, o valor de B, certo? Observa aqui, no item A, eu tenho a função f de x, que é igual a 3x mais 1. Repare que aqui na fórmula do termo geral, o valor de A é quem está junto ao x. E o valor de B é o termo independente, certo? Aí, quando eu venho aqui, para essa função do item A, esse 3 aqui é o valor de A. Vamos colocar aqui, o A é igual a 3. E o valor de B é esse outro número aqui, o termo independente. Vamos colocar aqui, B igual a 1. Na função do item B, eu tenho f de x, que é igual a 3 menos 2x. Cuidado aqui nessa parte, viu? Porque quem está junto ao x é esse menos 2, certo? Aí aqui é o valor de A. O A é igual a menos 2. E o valor de B é esse termo aqui, independente. O B é igual a 3. Já no item C, a função f de x, que é igual a 2/3 de x menos 5, esse número aqui, que acompanha o x, é o valor de A. O A é igual a 2/3. E o valor de B é esse número aqui, o termo independente. O B é igual a menos 5. E, por fim, aqui no item D, eu tenho a função f de x, que é igual a 5x. Para essa função, repare que esse número aqui, que está acompanhando o x, é o valor de A. Então, o A é 5. E qual é o valor de B? Nós não temos o valor de B, é o termo independente. Então, o B é igual a 0. Tudo bem? Aqui é bem fácil, só identificar o valor de A e o valor de B. Vamos adiante. Agora nós vamos ver o valor de uma função afim, certo? Para determinar o valor de uma função, a questão vai dar uma função do primeiro grau, como foi dado aqui, f de x igual a 3x mais 1, aí determine o valor de f de 1 e f de menos 2. Então, vamos fazer o cálculo aqui, para a letra A primeiro. Calculando o f de 1, onde tem x, eu vou colocar 1 aqui nessa fórmula, viu? Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vamos lá. O f, onde tem x, eu coloco 1, né? O f de 1 é igual a 3 vezes o valor de x, que eu vou colocar 1, mais 1, né? Aqui agora é só fazer as contas. Repete o f de 1, que é igual a 3 vezes 1 dá 3, que eu vou somar com 1. O f de 1 é igual a 3 mais 1 dá 4. Essa é a nossa resposta. O f de 1 igual a 4. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o f de menos 2, aqui ao lado. O f de menos 2. Para o f de menos 2, onde tem x, agora eu vou colocar menos 2. Então, f de menos 2, já coloquei aqui, igual a 3, que vai multiplicar o menos 2, coloco parênteses, porque o número é negativo, mais 1. Então, o f de 2 será igual,
multiplicando 3 vezes menos 2, eu faço o primeiro 3 vezes 2, que dá 6. Aqui esse 3 é positivo, faço jogo de sinal, ó, mais com menos dá menos. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Aí, mais 1. O f de menos 2, cadê o menos daqui? O f de menos 2 é igual... Aqui, ó, para essa operação, eu tenho sinais diferentes. E se eu tenho um sinal diferente, você subtrai e dá o sinal do maior. Subtraindo aqui dá 5, o sinal do maior é do 6. Então, o f de menos 2 é igual a menos 5. Tudo bem? Vamos à nossa próxima tela. Agora nós vamos falar dos coeficientes da função. Certo? Aí repare, ó. Aqui nós temos o termo geral para uma função do primeiro grau, que é essa, f de x, que é igual a x mais b. Esse a e esse b, como eu já falei, são chamados de coeficientes. Aí tem nomes especiais, viu? O a é chamado de coeficiente angular, que é um t, viu? Coeficiente angular. E o b, chamado de coeficiente linear. Não esqueçam disso. Linear. Ok? Aí vê só, aqui nos exemplos, ó, eu trouxe no item A função f de x, que é igual a 5x menos 2. Eu quero saber, em relação a esse 5, é coeficiente angular ou linear? Esse 5 está junto ao x, é o valor de A, né? Então, aqui é o coeficiente angular. Já esse menos 2 aqui, ó, é o coeficiente linear. Tranquilo? O item B, ó. A função y é igual a 4 menos 2x. Esse número aqui que acompanha o x, esse menos 2, é o coeficiente angular. Certo? E esse outro número aqui, é o termo independente, é o coeficiente linear. No item C, eu tenho a função y, que é igual a 4x. Esse número aqui, ó, que acompanha o x, é o valor de A, né? Então, aqui é o meu coeficiente angular. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima tela. O significado dos coeficientes, viu? Primeiro nós vamos falar dos coeficientes ou do coeficiente angular. Aqui eu tenho, ó, a função, o termo geral da função do primeiro grau. Aí, com relação a esse A ele pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Aí, uma coisa é importante falar para vocês. Toda função do primeiro grau vai gerar uma reta. Aí, essa reta pode ser crescente ou decrescente. Vamos ver aqui, ó. Quando é que a reta vai ser crescente? A reta vai ser crescente quando eu tenho um valor de A maior que zero. Um valor de A positivo. Vou colocar aqui, viu? Positivo. E quando é que a reta vai ser decrescente? É quando eu tenho um valor de A menor que zero. Ou seja, um número negativo para A. Observa no gráfico, ó. Aqui a reta está sendo crescente. Se a reta é crescente, então o valor de A é maior que zero. É positivo. Um número positivo para A. Já nesse outro exemplo, nós temos a função decrescente. Tá vendo? A reta decrescendo. Isso significa dizer que o valor de A é menor do que zero. Então, não esquece disso, viu? Um detalhe importante. A reta crescente, como aqui no primeiro caso, ó, o valor de A é maior que zero. Quando a reta é decrescente, o valor de A é menor que zero. Quando eu digo maior que zero, é porque é um número positivo, certo? Positivo. E quando eu digo menor que zero, um número negativo. Passando adiante ainda. Falando agora do coeficiente linear.
Nós já vimos o coeficiente angular, agora o linear. Aqui eu coloquei novamente o termo geral para uma função do primeiro grau. Vamos ver como se comporta a reta em relação ao valor de b, do coeficiente linear. Observa que essa reta aqui, ó, ela veio crescendo, crescendo e parou aqui nesse ponto, digamos assim. Aí é importante saber que o valor de b é onde a reta corta o eixo y. O valor de b é onde a reta corta o eixo y. Aí nós vamos ver aqui nesses casos, ó. A reta veio, cortou o eixo y nesse ponto. Eu pergunto a vocês, nesse ponto aqui eu tenho um y positivo ou negativo? Um y maior que zero ou menor que zero? O y aqui, ó, é maior que zero, né? Então, b aqui é maior que zero, para esse caso. Diferente daqui, ó, a reta começou, veio, cortou o eixo y aqui nesse ponto. O y aqui é positivo ou negativo? É negativo, né? Se é negativo, tem um b menor que zero. Olha esse outro caso. A reta veio decrescendo, cortou o eixo y nesse ponto. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho um y positivo ou negativo? Positivo, né? Então, o b é maior que zero aqui. Nesse outro, ó, veio decrescendo novamente e cortou o eixo y nesse ponto. E nesse ponto eu tenho um y positivo ou negativo? Negativo, né? Então, b é menor que zero. Tudo bem? Não podemos esquecer disso. O valor de b é onde a reta corta o eixo y. Aproveitando aqui, vamos determinar o valor do coeficiente a. Vamos ver como fica o valor de a. Eu sei que o a vai dizer se a reta é crescente ou decrescente. Como aqui é crescente, tem um a maior que zero. Aqui também está sendo crescente, então o a é maior que zero. Já aqui, ó, está sendo decrescente. Então, o a aqui, nesse caso, é menor que zero. Aqui também, não é? Ó? A reta decrescendo indica que o a é menor que zero. É um número negativo. Ok? Vamos adiante. Observa aqui nessa tela. Eu tenho dois gráficos que representam funções do primeiro grau. Posso afirmar isso por conta da reta, certo? Toda função do primeiro grau vai gerar uma reta. Aí eu quero descobrir a fórmula da função que deu origem a esse gráfico. Viu? Depois a gente vai fazer o mesmo para esse outro gráfico. Eu sei que a reta cortou o eixo y nesse ponto. Ok? E nesse ponto o y vale quanto? Vale 4. Então, o valor de b eu já sei quanto é. É 4. Não esquece. O valor de b é onde a reta corta o eixo y. O b aqui vale 4. Só falta descobrir o valor de a, não é? Porque a fórmula da função é essa, ó. F de x, que é igual a ax mais b. Eu já descobri o b, que é 4, só falta descobrir o valor de a. E como é que você descobre o valor de a nesse caso? Eu sei que tem duas maneiras de calcular o valor de a, viu? Mas para esse caso de um gráfico, a gente vai fazer dessa forma, presta atenção. Usar uma formulazinha. O valor de a é igual a variação de y sobre a variação de x. Vai fazer isso, viu? E como é que você encontra a variação de y e a variação de x? Observa aqui no gráfico, ó. A variação de y é daqui desse ponto até chegar no eixo x. Até chegar aqui, ó. Tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Então, a variação de y é 4. Sobre a variação de x é desse ponto aqui, ó, até chegar no x. Ou na origem, né? Até aqui. Tem quantas unidades? 2 unidades. Então, vou colocar aqui. Dividindo 4 para 2 dá 2. Então, esse é o valor de a. Certo? Então, eu já descobri o valor de a e de b. Vou só substituir aqui na formulazinha do termo geral.
Tudo bem? Como é que fica? Fica assim, ó. F de x, que é igual, no lugar do A, eu vou colocar o valor dele, que é 2. Repetimos o x, mais o valor de B, que é 4. Essa é a formulazinha que deu origem a esse gráfico aqui, dessa função. Ok? Vamos fazer o mesmo com o gráfico aqui ao lado, certo? O que a gente vai fazer? Primeiro, dá uma olhadinha e descobrir o valor de B, que B é o mais fácil de encontrar, né? Lembra que o B é onde a reta corta o eixo Y. Então, B é isso aqui, ó. Que número aqui nós temos para Y? Menos 1. Então, o B é igual a menos 1. Só falta encontrar o valor de A, não é? Porque a fórmula não tem isso aqui, ó. A fórmula geral. F de x é igual a AX mais B. Já sei quem é B, só falta encontrar o valor de A. Nós vamos encontrar o valor de A com essa formulazinha novamente. Ó. O valor de A é a variação de Y sobre a variação de X. Quem é a variação de Y? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vai ser daqui até chegar no eixo X, até aqui. Quantas unidades temos aqui, ó? Só uma. Então, a variação de Y é uma. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Daqui até chegar na origem, ó. Né? Até chegar aqui, ó. Vai dar a variação de X, ok? Que é quantas unidades? 1, 2. Deu 1 sobre 2, não precisa dividir. Vamos deixar o valor de A dessa forma aqui. E eu vou só reescrever a fórmula da função. Já que eu descobri o valor de A e de B, posso colocar assim, ó, f de x, que é igual ao valor de A, que é 1 sobre 2, que multiplica o x, ó, mais o valor de B. Como o B é menos 1, esse mais com aquele menos vai dar menos. Fica aqui menos 1. E essa é a fórmula que deu origem a esse gráfico aqui, ó. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Logo em seguida eu vou deixar uma atividade para vocês responderem, viu? E qualquer dúvida, eu estarei aqui no horário da aula de plantão para tirar a dúvida de vocês, certo? Meu grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.